Olá, meu nome é Getúlio Iron, lhe agradeço por estar aqui em nosso canal. Já aproveita e clica aí no curtir e se inscreva no canal para receber as notificações. Se puder clicar no sininho, clica para você sempre ser notificado quando lançarmos novos vídeos. E enfim, esse canal nada mais é do que um espaço onde eu decidi compartilhar aquilo que tenho aprendido, que tenho vivenciado na minha própria caminhada. A minha caminhada, no certo sentido, é a caminhada também sua, é a caminhada da humanidade. Por quê? Porque todos nós estamos interligados por uma consciência que a tudo abarca. Uma consciência onde nós existimos. Uma consciência que permeia todas as coisas e que está além de todas as coisas. Uma consciência para a qual não existe nada tão pequeno onde ela não possa caber, nem nada tão grande que ela não possa conter. Recentemente, a física quântica tem tomado uma proporção muito grande dentro dos debates, dentro das discussões não só científicas, mas também filosóficas e religiosas, espirituais. Isso é excelente, excelente, porque nós místicos sabemos que lá no passado, há milênios, houve uma época em que a ciência e a religiosidade andavam de mãos dadas. E que, na verdade, este é o próximo salto evolutivo da humanidade. E nós estamos começando a dar esses primeiros passos. E a física quântica ela tem sido muito importante neste sentido. Não só a física quântica, mas a nova biologia também, que passam a considerar coisas que até então o materialismo científico não considerava, como a consciência ou a inteligência que está além do cérebro. Sempre se associou muito o cérebro como a fonte e o gerador da própria inteligência. Mas o que se percebe, ou o que alguns cientistas muito corajosos começaram a perceber e publicar e divulgar e fazer experiências e a mostrar através de trabalhos científicos, artigos, inúmeros artigos, o que eles começaram a fazer, e eu falo de coragem porque romper com o dogma materialista dentro das academias científicas é necessário coragem. E por que eu chamo de dogma materialista? Porque quando você diz que tudo é matéria, isso acaba se tornando uma espécie de uma crença. E aí quando você levanta uma hipótese que diz assim, existe um outro elemento aí, sem o qual nós nunca vamos conseguir explicar todos os fenômenos da natureza e da psique humana. E este fenômeno se chama consciência. E na física eles vão chamar isso de consciência quântica. E aí surge um grande problema, porque você não tem como pegar essa consciência quântica, ou Deus, ou inteligência superior, seja qual for o nome que você queira dar, e colocar dentro de um tubo de ensaio. Você não consegue fazer isso e colocar numa placa para você observar através do microscópio. Então como é que... A primeira coisa, mas cadê a prova da consciência?
Só que a maneira de trabalhar ou de se exercitar essas provas científicas também são maneiras desenvolvidas pelo materialismo científico. Se nós levantamos outras hipóteses que estão além do que nós chamamos de matéria simplesmente, nós também precisamos desenvolver novas formas de se testar as coisas. E, nesse sentido, a física quântica tem sido excelente, porque tem criado, digamos assim, provas científicas de uma maneira extremamente criativa, inteligente, coerente, racional e mostrando que há muito mais coisa entre o céu e a terra do que pensa a nossa vã imaginação. Como, por exemplo, quando eu citei lá no vídeo anterior, eu falei de um experimento científico em que duas pessoas foram colocadas, na verdade foram várias pessoas que passaram por essa experiência. Alguns apenas estiveram juntos por alguns instantes. E o que há de mais importante, aqueles que foram colocados para meditar juntos e mantiveram a intenção consciente, olha a importância da intenção, a intenção consciente de manterem o contato, digamos assim, psíquico, mental. Depois essas pessoas foram separadas. Então, por exemplo, dois meditadores ficaram ali 20 minutos intencionalmente se conectando um com o outro, meditando junto e se conectando um com o outro. Depois foram separados. Um deles foi colocado dentro de uma câmara de Faraday. Ambos foram monitorados por eletroencefalogramas. Um deles recebeu uma série de estímulos e esses estímulos eram registrados graficamente. As reações dele eram registradas graficamente pelo aparelho de eletroencefalograma. E o que se percebeu? Que o outro, que estava dentro de uma câmara de Faraday, que é uma câmara que não permite a entrada de pulsos eletromagnéticos, ou seja, não tem como você se comunicar com uma pessoa ali dentro, nem por ondas de rádio, nem por um cabo, um fio, não tem como. Então, ou seja, não havia um cabo conectando eles, nem onda de rádio conectando eles. É o que a física quântica chama de comunicação não local e sem sinal. Isso para o materialismo científico é simplesmente inconcebível, seria algo impossível. Dentro da teoria materialista, só é possível a comunicação se você tiver a noção da localidade, ou seja, eu sei onde está o ponto A e o ponto B, e eu tenho que ter algo conectando eles, sejam ondas de rádio, seja um cabo. Não havia nada disso. Não havia a ideia de localidade, não havia a ideia de cabo ou de ondas de rádio comunicando eles, porque um deles estava dentro de uma câmara de Faraday. E, enfim, apenas um recebeu os estímulos, e esses estímulos foram registrados graficamente nesse aparelho de eletroencefalograma. E o que se percebeu é que o outro, que não foi colocado diante dele esses mesmos estímulos, ele correspondeu da mesma forma, ou de forma muito semelhante àquele outro que recebeu os estímulos, porque eles estavam conectados por uma intenção. Eles haviam se harmonizado, digamos assim, através da meditação, foram afastados um do outro, mas mantiveram a intenção da conexão. Então, o que é que estava permitindo essa conexão entre eles? Se não havia a noção do ponto A, ponto B, se não havia cabo ou ondas de rádio conectando-os. O que é que os conectava, então? É onde o materialismo científico não consegue explicar, é onde
a física quântica, a nova biologia vão dizer: existe uma consciência. E essa consciência não está limitada ou restrita ao que você chama de massa encefalograma, ou de cérebro. Em outras palavras, a inteligência ela não está restrita a este órgão. A inteligência ou campo inteligente ela é muito maior do que o que você chama de corpo físico. Isso significa que nós, seres humanos, somos muito mais do que uma massa de matéria, uma massa de carbono e água. Nós somos muito mais do que isso. Há algo além. E, na verdade, este algo além, ele contém o corpo. O corpo não o contém, mas ele contém o corpo. O corpo acontece a nós, a mente acontece a nós. Nós não acontecemos ao corpo, nós não acontecemos à mente. A mente acontece a nós, o corpo acontece a nós. Isso significa que nós somos maiores do que o corpo, nós somos maiores do que o que se convencionou chamar de mente. Nós somos anteriores a isso. E quem disse essas palavras foi um sábio chamado Nisargadatta Maharaj. Ele disse isso muito bem. O corpo e a mente acontecem a você. Você não acontece a eles, porque você é maior do que eles. De certa maneira é o que a física quântica está agora provando. E veja bem, eu sempre vou dizer isso. O único fato de eu citar isso é porque para a mente ocidental a ideia de ser científico é muito importante. Mas na verdade, na minha experiência, eu entendi que a meditação e a experiência direta que esses sábios, esses yogis tiveram, é um caminho muito mais perfeito. Tanto é que somente agora a ciência começa a entender o que eles já diziam há milênios atrás. Então nós não temos que nos tornar escravos da ciência. Eu só cito a ciência porque para a mente ocidental ela é importante. Mas na verdade nós deveríamos entender que a gente deve procurar fazer o que eles já fazem há milênios. Afinal, eles estão na nossa frente. Eles chegaram lá antes por outras vias. E é muito importante que a gente possa aprender com eles. Lembremos que a acupuntura era considerada uma coisa assim, sem sentido até pouco tempo aqui pela ciência ocidental, pela medicina ocidental. Era algo considerado assim, não científico, não provado. Mas quando as pessoas começaram a mostrar resultados, uma das coisas que o Conselho de Medicina fez foi tentar restringir a acupuntura somente aos médicos. Quer dizer, quando começa a haver demanda, aí fala, não, é só eu que posso fazer. Aí o interesse surgiu. Por quê? Porque agora existe uma demanda, porque agora não tem mais como negar a eficácia desta medicina. Então isso é só um exemplo. Não quero de forma nenhuma também desprezar a ciência. Pelo contrário, o que eu quero dizer é que a ciência finalmente está entrando num caminho de reunificação com os aspectos espirituais do ser humano. E essa é a ciência do futuro. Os melhores cientistas do mundo vão despontar através dessa nova ciência. As maiores revoluções que este planeta vai ver, vai começar a despontar e já começa a despontar através desta nova ciência. Nós daremos um grande salto evolutivo. Tenho absoluta certeza disso. Veremos
espaçonaves fantásticas. Veremos formas de energia fantásticas, não poluentes, renováveis, infinitas sendo geradas. Equipamentos com capacidades verdadeiramente incríveis de fazer coisas que a gente mal consegue imaginar. Nós teremos um salto evolutivo gigante neste planeta. E não é à toa que nós entramos num novo momento no planeta. A gente está num momento que a gente sente uma certa turbulência. Mas essa turbulência faz parte da arrumação do planeta. Quando você vai arrumar a sua casa, você primeiro bagunça. De certa maneira, você primeiro bagunça. Você arrasta o móvel para lá, o móvel para cá, levanta tapete, sacode aqui, sai a poeira, levanta. Primeiro, de certa forma, você produz um determinado caos. Mas como você enxerga todo o plano, você fala, eu estou botando isso aqui, porque eu vou limpar, mas daqui a pouco isso retorna para cá, isso volta para ali, e as coisas vão ficar muito melhor do que antes. Quando você enxerga o plano inteiro, você está tranquilo. Então, existe uma inteligência dirigindo esse universo. Quando nós nos conectamos com ela, a gente se torna mais tranquilo, porque a gente vê assim, lá no final vai ficar tudo certo. E se no final vai ficar tudo certo, é porque na verdade o que está acontecendo agora também está certo, tem que ser assim. É como você vê pela segunda vez um filme. Digamos que você tenha assistido pela primeira vez um filme e você gostou muito. Aí você resolve assistir de novo. Poxa, esse filme foi tão legal, vou assistir novamente esse filme. E aí sempre tem aquelas cenas que são dramáticas, que são mais tristes, que dão uma adrenalina maior, são mais difíceis. Mas você, como já assistiu antes, você sofre menos. Porque você fala, essa cena é tão triste, é tão tensa. Mas você já não fica tão nervoso, porque você sabe o quê? Você sabe o final. Você sabe que vai dar tudo certo. Então, existe uma inteligência que está acima de tudo isso, que permeia tudo isso. E o que está acontecendo no nosso planeta é exatamente os primeiros passos mais efetivos dessa reunificação da ciência e da espiritualidade. Veja bem, eu não estou falando da ciência com uma determinada religião, mas da espiritualidade ou da religiosidade. A religião é composta por certos dogmas, certas doutrinas, certas crenças, mas a religiosidade diz respeito ao teu modo de ser no dia a dia, a tua prática, a tua forma de perceber o mundo, de se comportar nele. É o teu jeito de ser, é a tua natureza, é a tua conexão. É algo que te acompanha o tempo inteiro. É diferente de ir a um templo. Eu estava muito bem lá no templo, mas quando eu saí, voltou tudo, me senti vazio. Não, a religiosidade ela está contigo o tempo inteiro. Ela te acompanha, ela faz parte de você, da sua natureza. Então, vamos ver uma coisa interessante aqui nesse livro, Consciência Quântica, de Amit Goswami. Eu já citei esse livro aqui. É muito interessante, logicamente, foi escrito por um físico, um renomado físico, PhD em física quântica, esse físico indiano. E então tem algumas coisas da linguagem do livro que eu, não sendo físico, eu tenho que reler, procurar entender melhor, mas de qualquer forma ainda é uma linguagem mais simples, né? E recomendo muito que você leia, porque são os primeiros passos da ciência em direção à consciência quântica, Deus, o que você quiser chamar.
E olha só o que ele diz. A maioria, aqui na página 31, ele fala assim: a maioria das tradições espirituais tende a pensar no mundo material como ilusão. E isso não se aplica à visão de mundo quântica, que nos permite manter os elementos positivos das tradições espirituais, mas deixa completamente para trás os aspectos que negam o mundo. O mundo é legítimo, o mundo tem ordem, ele é importante. Então, dentro da visão da ciência quântica, não é bastante dizer assim, o mundo é uma ilusão, ou negar o mundo. Ele diz, o mundo tem ordem, o mundo é importante. E o que é a consciência, consciência quântica? Ele diz, a consciência quântica, ela abarca tudo, tanto os aspectos não materiais quanto os aspectos materiais. E tudo nesse sentido é importante. Tudo nesse sentido faz parte da própria consciência, inclusive a matéria. Entretanto, isto sou eu dizendo, ou a consciência que me usa nesse momento dizendo, o mundo, para os grandes místicos, grandes yogis, sempre foi tratado de fato como um grande sonho. E eu, particularmente, não penso que isso esteja errado. Eu acho que errado é pensar que ao dizerem isso, eles queriam dizer que o mundo não tinha nenhuma importância. Eu concordo com a ciência quântica, o mundo tem sua importância, tem sua ordem. Entretanto, eu penso que ele tem sua importância enquanto sonho, porque os sonhos fazem parte. Os sonhos são importantes. Porém, se você não perceber o sonho como sonho, isso se torna um problema. Quando você sonha, é importante, a análise dos próprios sonhos muitas vezes vai revelar aspectos sobre a sua própria psique. Existem diversos tipos de sonhos, alguns são importantes para o próprio autoconhecimento, são importantes para revelar aspectos sobre você mesmo, sobre a natureza, sobre o futuro, às vezes acontece. Entretanto, se você, ao acordar, não percebesse que aquilo foi um sonho, isso seria um problema. Então, o mundo, num certo sentido, é de fato um sonho. Por quê? Porque ele é impermanente. Ele é algo que está aqui e agora, mas não vai estar depois. E a própria física quântica diz, aquilo que você percebe como sólido, na verdade não é sólido. 99,99999% é espaço vazio. Só que, digamos assim, se você vê uma hélice, imagina um ventilador com duas hélices apenas. Você liga esse ventilador e ele começa a girar e você coloca ele na potência máxima. Você entende que o espaço vazio entre uma par e outra, entre uma hélice e outra, se ele só tem duas hélices, esse espaço vazio ele permanece, que a maior parte do que está ali é espaço vazio, mas no entanto você não consegue atravessar o seu dedo sem encostar na par. Por quê? Porque está girando muito rápido. Então, os elementos aqui, eles estão com os espaços vazios entre um e outro, mas quando eu tento atravessar, por eles estarem em movimento atômico, eu não consigo fazer isso. Entretanto, numa observação em laboratório científica,
o que eles percebem? Que, na verdade, a maior parte do que nós chamamos de sólido é espaço vazio. Simplesmente é espaço vazio. Então, isso é um choque, porque o que você percebe, o modo como você percebe o mundo, não representa a realidade. Esse seria um aspecto, digamos assim, científico da coisa. Perceber que tudo é átomo, no final das contas, tudo é energia, tudo vibra. Mas é ainda mais do que isso. Tudo isso aqui é uma expressão da consciência e, na realidade, só a própria consciência é o real. E o que nós estamos vendo, ainda assim, é um raio da consciência, não representa o todo da consciência. Então, a gente pode entender isso aqui como uma expressão da consciência, mas ainda assim é só um aspecto, uma pequena parte dela. A consciência como um todo, nós só vamos conseguir compreender quando nós nos fundirmos a essa consciência. É o que os místicos chamam de autorrealização, iluminação. Porque isso aqui mesmo, o universo, ainda é uma gota no imenso oceano da consciência cósmica. Porque existem centenas, milhares, talvez milhões, talvez bilhões de universos. Só o todo pode compreender o todo, só o todo contém o todo, só o todo pode perceber a si mesmo, ou simplesmente ser. Então, Nisargadatta Maharaj, nós vamos encerrar por aqui, porque existe uma certa densidade no que nós conversamos hoje. É importante que você ouça novamente, veja novamente este vídeo, porque ele tem sim um certo grau de complexidade, mas se você ouvi-lo novamente, se você vê-lo novamente, você vai começar a entender aspectos muito importantes para a sua vida. E você vai começar a perceber a importância da intenção. Porque uma coisa que a física quântica, por exemplo, mostrou é que o elétron se comporta como partícula e como onda. O mesmo elétron. Isso também era algo impossível dentro da visão materialista, mas foi provado. O mesmo elétron, todos eles têm a capacidade de se comportar tanto como partícula, tanto como onda. Só que a onda não tem forma definida, ela se dispersa, não tem trajetória definida. A partícula tem forma definida, trajetória definida. E o que faz com que esse elétron se comporte como partícula, ao invés de se comportar como onda? A observação, a atenção do observador e a intenção. Por isso que se diz, uma intenção focada é capaz de materializar qualquer coisa. Mas isso é um assunto para um outro momento. Porque esse qualquer coisa não é exatamente qualquer coisa. Tem que ter uma funcionalidade ecológica. Mas enfim, Nisargadatta se destacava muito por sempre tratar o mundo como um sonho. Ele insistia nisso o tempo inteiro. E aí uma pessoa, de certa forma, revoltada, falou assim, e esses problemas todos do mundo, como é que você lida? Você pode ignorar esses sofrimentos? Vamos ver a resposta do sábio. Ele diz assim, o perguntador fala para ele, concordo que o mundo no qual eu vivo seja subjetivo e parcial. E você, em que espécie de mundo você vive? Responde o mestre. Meu mundo é exatamente como o seu,
eu vejo, eu ouço, eu sinto, eu falo e eu ajo no mundo que percebo exatamente como você. Mas para você ele é tudo e para mim ele é quase nada. Sabendo que o mundo é parte de mim mesmo, eu não dou a ele mais atenção do que você dá à comida que comeu. Enquanto você prepara o alimento para ingeri-lo, a comida é separada de você e sua mente está nela. Uma vez engolida, você se torna totalmente inconsciente dela. Eu comi o mundo e não preciso mais pensar nele. Vem o perguntador novamente e diz: isso não o torna totalmente irresponsável? Responde o mestre: como isso seria possível? Como eu poderia fazer mal a algo que é um só comigo? Veja bem, se tudo o que existe é, na verdade, consciência ou manifestação da consciência, nós também somos consciência, estamos todos interligados. Tudo que você vê é uma manifestação também sua, é um contigo. Então, por isso o mestre disse aqui: como eu poderia fazer mal a algo que é um só comigo? Ao contrário, mesmo sem pensar no mundo, o que quer que eu faça será benéfico a ele. Da mesma forma como o corpo se equilibra inconscientemente, eu me ocupo, ativa e permanentemente, em equilibrar o mundo. Novamente o perguntador: mas você tem consciência do imenso sofrimento do mundo? Responde o mestre: claro que tenho, muito mais do que você. Perguntador novamente: então o que você faz? Responde o mestre: eu o olho, ou seja, eu olho o mundo através dos olhos de Deus e vejo que tudo está bem. Por quê? Porque no olhar de Deus, no olhar mais supremo, ele já viu o final do filme, ele sabe o final da história. Ele entende os momentos de turbulência como parte do processo. Mas ele sabe o final da história, ele sabe que o final é bom. E aí a última pergunta, ele fala assim: como você pode dizer que tudo está bem? Veja as guerras, a exploração, a luta cruel entre o cidadão e o Estado. Finalmente, e encerrando, responde o mestre: todos esses sofrimentos foram criados pelo homem e está no poder do homem pôr fim a eles. Deus ajuda, fazendo com que o homem se confronte com o resultado de suas ações e exigindo que o equilíbrio seja restaurado. O karma é a lei que trabalha a favor do que é certo. É a mão de Deus que tudo cura. Uma resposta que não poderia ser diferente, uma resposta perfeita. O que eu posso acrescentar à resposta do mestre? Nada. O karma é a lei perfeita de Deus, é a mão de Deus que tudo cura, que restabelece o equilíbrio, que diz para o homem: você é responsável pelas suas ações, o que você semear, você ceifará. Se você fez uma má semeadura, cabe a você sofrer as consequências e corrigir isso. Está nas mãos da humanidade corrigir isso. E para isso, você precisa primeiro corrigir a si mesmo, porque o mundo é manifestação do eu sou, é manifestação da sua psique, ou do que é anterior à própria psique. Encontre isto, encontre este ser que é anterior a tudo, que é o permanente, sobre qual o impermanente dança como um teatro. Esse mundo é esse teatro, esse sonho.
Ele tem importância sim, mas importância enquanto sonho. Você precisa entender o sonho e você precisa, para isso, despertar. Então, mais uma vez, que você possa ouvir novamente este vídeo e muito obrigado por nos ter acompanhado até aqui. Se gostou, compartilha. Essa é uma forma de a gente demonstrar gratidão, é compartilhar. Tenha um excelente dia e que a iluminação possa se expandir dentro do seu coração cada vez mais. Muito obrigado.